Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 30 a 32. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, partiu-o e o distribuiu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram, e, em seguida, ele desapareceu de diante deles. Disseram um ao outro: porventura não ardia nosso coração quando, pelo caminho, ele nos falava e nos abria as Escrituras? Aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, partiu-o e distribuiu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram, e em seguida ele desapareceu de diante deles. Disseram um ao outro: porventura não ardia nosso coração quando pelo caminho ele nos falava e nos abria as Escrituras? Eu tenho pensado por esses dias qual é a nossa relação com o Evangelho. Como será que nós vivemos? Como será que é a minha e a sua oração, nosso tempo devocional? O que será que nós ficamos fazendo lá? Sabe, eu ouvi dizer, li um livro de um autor bem famoso, Dale Carnegie, e no livro dele ele falava o seguinte, que nós gastamos 95% do nosso tempo pensando em nós mesmos. Eu me lembro que quando eu estava estudando ensino superior, o meu professor ali, na ocasião, ele estava citando uma história que me fez muito sentido. Ele disse que o Império Romano, ele era atacado, especialmente ali no primeiro século, um pouquinho antes do primeiro século, atacado por muitos inimigos. E uma forma que eles acharam de conseguir vencer os inimigos ali foi semear no meio deles divisão. Até aquele momento, os inimigos, o que eles faziam? Eles se juntavam para remeter, para bater de frente com o Império Romano. Mas eles começaram a semear no coração daquelas pessoas a minha propriedade, o meu negócio. E eu lembro que o professor ali, ele saiu perguntando para uma pessoa, para outra, perguntando o seguinte: olha, você estuda para quê? Por que você está aqui? E 100% das pessoas responderam: eu. Eles começaram assim: eu. Ninguém naquela sala, não sei quantos alunos tinham, mas ninguém naquela sala falou: eu estudo para fazer assim, eu estudo para levar isso aqui para alguém. Não, o meu, eu quero, eu vou fazer, eu estou no centro. E nós, de forma inconsciente, nós replicamos isso. Algumas pessoas, elas se dirigem para algumas reuniões cristãs, mas sabe o que elas vão fazer? Elas vão ser clientes também. Algumas delas entram, estacionam no carro ali, colocam, nem cumprimenta a pessoa que está ali no estacionamento, é como se fosse uma obrigação. Coloca o carro ali, entra e não quer nem saber. Canta alguns louvores quase que para si mesmos, e às vezes até mesmo reclamam: nossa, o culto não foi bom, nossa, ele não cantou aquela música que eu gostei, como se o culto fosse para ela. E algumas delas, até mesmo quando fazem alguma contribuição, que nem são todas que fazem isso, mas elas falam o seguinte: então eu estou pagando aqui, eu tenho meus direitos. É como se o pastor fosse meramente um funcionário dela, e ela fica exigindo. Coloca lá os seus filhos na classinha, na escolinha, e quando o filho ele está com algum mau comportamento, ele fica: nossa, o que será que eles estão ensinando para o meu filho lá na escola bíblica dominical, ou na classinha que ele fica, como se a culpa fosse do professor e não dele enquanto pai, enquanto mãe. Enfim, nós temos isso. Nós queremos aquilo que é bom para nós. Eu me lembro que um cantor de rap no passado, ele falava muito abertamente isso: o que é bom é para si, o que sobra do outro. É assim. Ele fazia um paralelo: é como o sol que aquece, mas também apodrece o esgoto. O mesmo sol faz as duas coisas. Então eu ganho alguma coisa, e sabe o que eu faço? Eu fecho para mim. É meu mérito. E quando eu dou alguma coisa errada, é culpa do outro. Quando eu vou para a igreja, eu peço as bênçãos do Senhor na minha vida, e todo mundo tem que trabalhar em prol do meu bem-estar, do meu prazer. Eu viro um cliente da igreja. E se alguém falar alguma coisa me confrontando, eu saio. Eu vou para um outro lugar que vai me aceitar. Olha como nós invertemos as coisas. Olha como nós gastamos horas e horas e horas atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, mas não pensamos no reino em primeiro lugar. E eu percebo que o reino é sempre coletivo. Sabe, eu vejo pouquíssimas vezes, Jesus ele orando para si mesmo. E mesmo quando ele ora para si mesmo, ele está clamando a Deus por ele, é para cumprir um propósito relativo a mim e você. Quando ele ensina nós orarmos, ele fala o seguinte: Pai nosso.
Quando ele pega o pão, ele fala: o pão é nosso, o pão não é meu. A igreja de Atos dos Apóstolos, eles viviam uma unidade. Não tinha ninguém lá que tinha necessidade. Eu ouvi alguém dizer esses tempos atrás numa pregação e faz todo sentido. Nós temos transferido para o governo, temos transferido para outras pessoas aquilo que era nosso. Eu entendo. Existem sim algumas pessoas que precisam de uma assistência mais profunda, porque talvez só entregar para ela uma camiseta, só entregar para ela um tênis não vai resolver. Mas sabe o que acaba acontecendo? Aumenta a nossa responsabilidade, não diminui. Não é assim: eu não vou entregar aquela camiseta para ele porque ele vai vender. A pergunta é: o que nós temos feito? Será que pelo menos orado por essas pessoas? Eu acho que não. E evidentemente que com essa administração não é um ataque, mas é uma reflexão que vem para mim também. Será que nós temos nos posicionado enquanto cristãos? Será que nós temos deixado nossas casas para ir atender o órfão, a viúva, para pregar para as pessoas, ou não? Aí eu vou lá no culto lá para buscar uma bênção, eu vou participar de um seminário para ficar cheio do poder de Deus e voltar para minha casa, deitar e dormir, porque amanhã, né, é dia de trabalho, ou amanhã eu vou descansar. Eu preciso disso mesmo. Eu me encho do poder para muitas vezes ficar ali na igreja, profetizando, orando e sair sem funcionalidade. O Evangelho nunca foi sobre isso. O Evangelho foi sobre uma entrega, sobre pessoas que recebiam como se fosse um rio e escoando tudo aquilo que elas tinham nelas, mas parece que chega na nossa vez, a gente faz diferente. Eu me lembro da história de 2 jovens moravianos, depois de eles estarem clamando a Deus ali durante vários anos, aproximadamente 100 anos, orando. 2 jovens de 18, 19 anos, eles pegam ali as suas coisas e vão até um barco, uma embarcação, de uma forma quieta, de uma forma sem alarde, porque eles haviam descoberto que tinha uma ilha onde algumas pessoas ficavam escravas, estavam como escravas, e quem detinha ali o seu poder era um ateu britânico. E eles quiseram ir lá pregar o Evangelho, ele fechou as portas dizendo não, e de uma forma bem sarcástica: vocês só entram aqui com uma condição: se vocês vierem para cá e se venderem como escravos. E detalhe, hein? Nem a passagem de vocês eu pago. Pois bem, esses jovens de 18, 19 anos ali, eles pegam um pouco das suas reservas e sabe o que eles fazem? Eles pagam as suas passagens. E sobem na embarcação, pegam tudo aquilo que eles tinham ali e vão. Quando eles estão ali dentro, as pessoas percebem e falam: o que vocês estão fazendo? Vocês vão para uma ilha que vocês nem sabem se vão sair. Vocês podem ir lá e perder as suas vidas. Por que isso? E eles respondem: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa dos seus sofrimentos através de nós. Sabe, eu fico pensando como a gente está distante disso. Como eu estou distante disso. Como nós, enquanto igreja brasileira, nós aprendemos que o nosso sucesso é ter uma roupa bonita, é ter uma igreja de painel de LED, sabe, é ter dinheiro na conta. Eu não estou falando contra essas coisas, mas eu estou dizendo o seguinte: isso não pode ser a nossa prioridade. E muitas vezes isso tem acontecido. Lá no Apocalipse, Jesus ele censura frontalmente uma igreja e ele fala o seguinte: você fala que é rica. E se fosse analisar o contexto social, eles eram mesmo. Mas Jesus fala o seguinte: você é miserável, pobre, segue nu, mas você não está nem percebendo como você se encontra. A pergunta é: será que eu tenho aberto meu coração para viver pelo reino de Deus? Para viver pelas pessoas? Ou será que aquilo que mais mexe comigo é quando eu perco? Quando eu perco um celular? Quando eu perco uma garrafa de água? Quando eu perco algum dinheiro na rua? Quando eu perco uma chave? Mas quando alguém morre e vai para o inferno, eu não ligo mais. É normal, era bandido mesmo, né? Tem que morrer mesmo, né? É esse discurso. Porque o amor vem se esfriando e muitas vezes começa da gente também. Que Deus abra os olhos do nosso coração. Aqui, Jesus já ressurreto, andando com 2 pessoas decepcionadas, tristes, porque eles haviam ouvido as profecias com relação a Jesus. Mas sabe o que acontece? Era o 3º dia. E aparentemente nada tinha acontecido. Mas Jesus começa a caminhar com eles ali, começa a falar das Escrituras, e parece que eles não percebem. E Jesus então, quando a estrada bifurca, depois ele apresentar as Escrituras que diziam respeito ao Messias, o seu sofrimento, a estrada bifurca. Jesus ameaça que vai para um lugar, e eles falam: não vai não, tá tarde, vem ficar com a gente. E Jesus topa. Jesus entra com eles ali, para ficar na mesa. Então vem o versículo que eu li. Aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, partiu
e distribuiu a eles. Olha o gesto de Jesus. Parece que ele faz a mesma coisa da Santa Ceia. Partiu e entregou. Então, os olhos dele se abriram e o reconheceram. E em seguida, ele desapareceu diante deles. Sabe, Jesus havia falado um monte de coisa para eles. Havia ensinado, havia explicado, mas quando Jesus faz esse gesto de partir o pão, de dividir, os olhos deles se abrem. E o versículo 32, disseram um ao outro, porventura não ardia nosso coração quando, pelo caminho, ele nos falava e nos abria as Escrituras? É no partir do pão. É na divisão. É quando nós oramos por outras pessoas. É quando a gente vai evangelizar. Ah, mas eu não tenho todos os recursos. Eu entrego o recurso que eu tenho. E eu percebo e tenho visto que Deus opera assim, na simplicidade, na singeleza de coração, que possamos imitar Jesus. Jesus, ele não viveu com acúmulo, mas ele viveu com partilha. Ele abençoou pessoas, ele fez de verdade. Sabe, que não venha ser só mais uma teoria o Evangelho pra gente, mas que o Evangelho venha a ser funcional e venha a ser vivo, que possamos entregar, que possamos repartir, que possamos abençoar, que possamos pregar, espalhar o Evangelho, espalhar a mensagem. Fomos chamados para isso, num tempo como esse. Aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, partiu-o e distribuiu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram, e em seguida ele desapareceu de diante deles. Disseram um ao outro, porventura não ardia nosso coração quando, pelo caminho, ele nos falava e nos abria as Escrituras?